Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando a respeito dos alojamentos de pintinhos de corte. E quem está aqui para trazer mais detalhes sobre esse assunto é o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte, a APINCO. Seja muito bem-vindo aqui, José Paulo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. José Paulo, no mês passado, em setembro, quando a gente conversou, você disse que a expectativa para o fechamento do mês seria de um número semelhante a agosto, em torno de 570 milhões de aves alojadas. Como que, de fato, foi o fechamento do mês de setembro? Pelos nossos números consolidados, foi realmente um número um pouquinho mais alto que esse. 578 milhões dividido por 568 foi 1, alguma coisa por cento a mais. Não foi uma variação muito grande. Vamos para falar número redondo, 570 em agosto, 580 em setembro. Esse é o número de alojamento, a data que os pintinhos foram alojados. Como eu sempre falo, existe uma diferença de 40, 42, 45 dias da data do alojamento da data do abate. Certo. E essas aves que foram alojadas, essas 580 milhões de aves, esse pouquinho a mais que foi acima do mês de agosto, qual que foi a razão para ter aumentado, ainda que aumentado pouco, 10 milhões de aves, qual que foi a razão para isso? 10 milhões, hoje 2 milhões em 568, dá um pouco por cento. Qualquer mortalidadezinha a mais, qualquer evento maior, isso não é um número muito significante, 10 milhões. O número absoluto, sim, né? 10 milhões de pintinhos são 10 milhões de pintinhos, mas percentualmente não é um número muito grande. Então, essas aves que foram alojadas, esses pintinhos que foram alojados no mês de setembro, são frangos que estão sendo abatidos entre 10 de outubro e 10 de novembro, ou seja, estão sendo abatidos nesse intervalo que nós nos encontramos. Hoje é 22 de outubro, né? Inclusive, eu queria saber como que ficou a demanda, nesse mês de setembro, como que foi a procura por esses alojamentos? Eu diria assim, digo, né? A demanda pelo frango abatido, você quer dizer, né? A demanda pelo frango abatido foi surpreendente por dois aspectos. Primeiro, em épocas normais, seria um volume excessivo, mas isso não se comprovou. Toda essa oferta de frango foi absorvida, inclusive apesar dos custos estarem subindo com uma intensidade, eu diria até apavorante, mas foi consumido graças ao que o frango hoje está muito competitivo frente ao bovino e suíno, né? 1 quilo de contrafilé, a pessoa compra 6, 7 quilos de frango inteiro. Então, por isso, foi absorvido e, assim, de uma forma economicamente bem absorvida, né? Certo. E essa demanda, você comentou que a gente tem essa discrepância, essa competitividade do preço da carne de frango aqui no mercado interno, mas o que está pesando mais? É as exportações ou é a demanda aqui no mercado interno? Não, as exportações estão estacionadas. Esse ano, provavelmente, nós fecharemos com um número ligeiramente superior, muito ligeiramente superior às exportações de frango, estou falando de frango, do ano passado. Contrariamente à exportação de suínos, que já no acumulado de 12 meses tem uma alta de 40% no físico, na tonelagem, e o bovino, não me lembro exatamente, mas alguma coisa também, números muito altos, 20, 25, coisa por cento, não me lembro o número exato, no físico. Então, a carne de frango está sendo exportada em padrões normais, a de suíno está explodindo e a de bovino está explodindo. O que fez o preço da carne bovina e suína se tornarem muito altos para o consumidor interno. E aí o frango vai no vácuo, né? Certo. E o ovo também. Sim, acaba migrando, o consumo, as pessoas acabam optando, então, portanto, por essas proteínas mais em conta.
Mas por falar então né, em preços, né, você comentou brevemente sobre os custos de produção e era isso que eu queria saber, como que está a relação, né, de preço com custo de produção. A gente anda comentando essa semana toda aqui no Notícias Agrícolas, trazendo várias análises. Na sexta-feira passada, dia 16, houve a decisão, então, de liberar por tempo determinado a importação de milho e soja de países de fora do Mercosul para tentar esfriar um pouco essas altas expressivas desses insumos aqui no mercado doméstico. Mas para a avicultura, Zé Paulo, como que está essa relação? Olha, Letícia, eu, do meu ponto de vista e da associação aqui, essa atitude do governo de liberar sem alíquotas a importação de milho e de soja é absolutamente inócua. Isso não vai mudar absolutamente nada. Nada. Ou pelo contrário, né? Se o Brasil está tão demandado assim por milho e por soja, a demanda acelerada principalmente por parte de China, mas e outros países também, da onde, apesar de você conseguir importar esse milho de outros países, quem é que vai fornecer milho para o cereal? Quem é que vai fornecer a oleaginosa? É uma medida, como eu falei, inócua. Para mim, até talvez pelo contrário, porque se você tem que internalizar o cereal ou a soja, toda a nossa logística é assim, das regiões produtoras para os portos, dos portos para fora. Então, isso tem que ser completamente invertido. Tem que chegar no porto, tem que ser posto num caminhão, o caminhão vai lá sai de Paranaguá, do Rio Grande, de Santos, e vai para as regiões, para o norte do Paraná, por exemplo, com milho. É uma coisa completamente inócua, não vai mexer em absolutamente nada no preço do milho e soja. Certo. E a gente sempre comenta aqui, quando a gente conversa, né, e traz essa conversa para os nossos espectadores sobre o preço da ração, né, sobre como esses custos de produção estão impactando no preço da ração. No mês de setembro, José Paulo, como que ficou, em média, o preço da tonelada e quanto que foi o aumento em relação a agosto? O preço da tonelada aí em setembro estava uma coisa na faixa de um valor, algo em torno de 1.500 a tonelada, ração de frango, estou falando, para ter uma base. E hoje, com esses preços de reposição, de milho a 82, farelo de soja a 2.500 a tonelada, nós estamos nos aproximando aí de R$ 1.800, R$ 1.700 a tonelada. E o custo do frango hoje vivo na granja alguma coisa em torno de R$ 4,20, R$ 4,30, ou até alguma coisa a mais que isso. O pessoal assim, que nos contacta, os nossos amigos, nossos clientes, nossos associados, realmente estão perplexos, sem saber o que fazer, porque além da perspectiva do preço alto, perspectiva não, o preço está alto, mas existe a perspectiva de você conseguir o produto. Certo. Tem a preocupação não só com o valor, mas com o volume também, né? Se esse volume vai conseguir atender, portanto, a demanda. E José Paulo, tendo em vista, né, esse custo de produção e o preço pago pela ave, qual que está sendo a margem de lucro? Está apertada a margem para o avicultor? Como que está? Olha, quem cria o frango vivo é uma fração pequena no Brasil hoje, quem cria e vende frango vivo. Para os abatedouros, em função do que nós falamos agora anteriormente, do alto preço da carne bovina e suína, hoje os abatedouros estão vendendo para o atacado, para os supermercados, etc., num preço médio de um mix, né? Você põe no mix, você tem peito, o peito tem um peso, a coxa tem um peso, a asa e tal. Alguma coisa em torno de R$ 7,00, mais ou menos alguma coisa, né? Então, tá se pagando o custo, tá faltando um pouquinho, tá sobrando um pouquinho, as empresas estão girando. Mas o que assusta realmente é a perspectiva, né? Dessa escalada, né, Letícia? E a todos que estão nos ouvindo, onde que isso vai parar, né? Tem alguns analistas aí falando já de milho a R$ 100 lá na frente. O futuro parece que já bateu alguma coisa bem mais do que R$ 80. Então, começa a se tornar meio exasperante, né?
Só fica sem... Não, o que eu faço? Eu continuo? Eu desalojo, alojo? O mercado de pintinho está bastante aquecido, né? Isso é interessante, né? Está tendo uma procura grande de pintinhos. Tá esquisito o mercado, viu, Letícia? Bom, então, pelo visto, segundo o que você está explicando, a perspectiva de custos, né, desses insumos não é de queda agora para o mês de outubro, mas e a perspectiva dos alojamentos? O que a gente pode esperar? A gente ainda está no dia 22 de outubro, ainda tem um pouco aí de mês pela frente, mas como que esse mês está se desenhando e o que a gente pode esperar, José Paulo? Não, eu acredito que assim, os ovos que estão sendo incubados essa semana que nós estamos agora, são os pintinhos, os frangos que são batidos na semana do Natal, semana do dia 21, 22 e 23. Eu lembro a quem está nos ouvindo, né, nós falamos anteriormente, que esse ano, como o Natal e o Ano Novo caem no dia 25 e o dia 1º caem na sexta-feira, serão 2 semanas de abates muito curtos. Então, muita gente está adiantando um pouco os alojamentos para fazer os abates nos sábados anteriores à semana do Natal e anteriores à semana do Ano Novo. Talvez isso tenha também pressionado um pouco essa questão do alojamento, nessa procura. Agora, a partir das incubações da semana que vem para frente, realmente estamos curiosos de saber como é que vai se comportar o mercado, se o pessoal vai tirar o pé, porque normalmente a semana após o Natal e a primeira e segunda semana do ano são, sabe, sobra aquele tenders no freezer, sobra aquele chester, aquele frangão e normalmente o consumo cai bastante porque está todo mundo estocado. Certo, então ainda para esse mês de outubro a gente consegue aí conjecturar algum número de como deva fechar? O que falamos também já anteriormente, né? Pelos nossos números da Pinco, né? Não seria nenhuma surpresa a gente passar uma barreira dos 600 milhões, isso não seria impossível. Mas inspira muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. E esse número, né, se a gente chegar, então, a essas 600 milhões de aves alojadas, isso seria um recorde? Absoluto, seria o primeiro mês na história que o Brasil alojaria um número maior do que 600 milhões. Certo, mas depois, então, né, desse pico de alojamento, o setor vai acompanhar como que o mercado vai se desenhar para ver se vai haver um pé no freio aí nos alojamentos em razão da demanda que vai vir depois das festividades de final de ano. Não sei, Letícia, porque o boi no futuro também já bateu, parece que ontem, hoje na B3, alguma coisa bem encostada nos R$300. O suíno que hoje está 170, 175 arroba também, então é difícil da gente prever, né? Mas o que preocupa é assim, se colocasse no volume de pintinhos no campo com os insumos nesse preço. Realmente é um verdadeiro quebra-cabeça, né? O pessoal do ovo também, a gente sabe que esses realmente estão trabalhando com uma margem negativa já há um tempinho, né? Vamos aguardar, Letícia, vamos aguardar. Certo, José Paulo, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção sua, dos seus colaboradores e de todos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado. Até logo. Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte, a APINCO, trazendo detalhes sobre o fechamento no número de alojamentos dessas aves em setembro e as perspectivas agora para o mês de outubro. De acordo com José Paulo, os alojamentos em setembro seguiram a previsão do que ele já havia conversado com a gente durante o mês de setembro, né, que repetiria mais ou menos o número de agosto. Em agosto foram mais ou menos 570 milhões de aves alojadas e em setembro os números consolidados da Pinco em torno, portanto, de 580 milhões de aves, uma diferença percentual pequena frente ao mês de agosto. Mas, segundo José Paulo, a perspectiva agora para outubro
é de que haja um salto nos alojamentos e, segundo ele, apesar de não querer cravar, né, um número absoluto, já que a gente ainda está no dia 22 de outubro, ele disse que não é difícil que os alojamentos ultrapassem a barreira das 600 milhões de aves alojadas, o que seria um recorde absoluto. De acordo com ele, há essa expectativa porque as semanas de Natal e Ano Novo, o que corresponde ao tempo dos ovos que estão sendo incubados agora, nesse período, né, portanto, se tornarão frangos prontos para abate perto da semana do Natal e Ano Novo. Essas semanas vão ter tempos curtos de abate, em torno de 3 dias, já que as datas comemorativas vão cair em sextas-feiras. Então, esses abates terão que ser antecipados, portanto, os alojamentos também terão de ser antecipados. Logo, então, há essa perspectiva de aumento nos alojamentos no mês de outubro. Mas, segundo José Paulo, depois desse período de outubro, os alojamentos ele ainda não tem noção de como devam ficar, já que vai ser preciso observar o mercado, observar a questão de demanda, para ver se os consumidores vão colocar um pé no freio, para daí sim haver mais ou menos alojamentos. Entretanto, uma questão que, independente de tudo isso, de mais ou menos alojamento, que preocupa é o custo de produção, já que o milho e o farelo de soja estão em preços altíssimos. Segundo o José Paulo, a ração para as aves passou de em torno de R$ 1.500 a tonelada no mês de setembro e agora em outubro já se trabalha com a ração a R$ 1.800 a tonelada, portanto, um aumento significativo e a gente segue conferindo o andamento desse mercado. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.